Bom dia, caros alunos. Estamos retomando a nossa aula de religião, agora já trabalhando a terceira unidade, e hoje convidar você para dar um passeio, dentro da história do cristianismo, onde ela começa, seu início, a base do cristianismo, é o que nós vamos ver nessa aula de hoje. Bem, iniciaria por dizer que o cristianismo nasce dentro de um contexto judaico, ou seja, uma religião tirada de dentro de outra religião. Então, a religião de onde o cristianismo nasceu, de onde o cristianismo saiu, fora o judaísmo. Digo isso porque Jesus foi um judeu, Cristo, de nacionalidade judaica, vinda de uma tribo chamada Judá, que era um dos 12 filhos de Jacó. E esse se destacou de forma consistente em preservar a crença no Deus de seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então, Jesus vem dessa linhagem, da linhagem da tribo de Judá, uma das 12 do processo religioso iniciado já na antiga Mesopotâmia, de onde Abraão é tirado, lá da cidade dos caldeus. Mas vamos ao que interessa, a história do cristianismo, história da religião cristã. Vamos ter essa primeira ideia. Por que do judaísmo? O judaísmo tinha ou tem ainda algumas facções. São os saduceus, são os fariseus, são os essênios, entre outros. E dessas ramificações, Cristo, o Jesus que a gente está falando, que dá origem ao cristianismo, ele sai do farisaísmo, da parte dentro do processo judaico que trabalhava as leis. Então dentro desse processo, nós vamos estar vendo essa originalidade. Então, sai do judaísmo e dentro do farisaísmo, e Jesus se destaca nesse processo. Então, o nascedouro está ali. A religião cristã, ela vai ser difundida após o processo de morte e ressurreição de Cristo. Ela se propaga de forma mais ativa, nesse contexto. E quais são os mecanismos, quais são as fontes que vai notificar o crescimento, a origem dessa história? Primeiro, eu diria que a fonte histórica para se provar a caracterização da religião cristã, ela consiste nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, os 4 evangelhos vai dar consistência para esta formação, ela vai autentificar, tornar autêntico isso, essas verdades é inconfundível. Então, é algo que ninguém pode negar. Por mais que queira, você tem aí uma fonte espiritual e você tem também uma fonte material, uma fonte histórica, que são os registros dos 4 evangelhos. Se não bastasse, existem centenas de milhares de escritos que atestam as verdades cristãs. Primeiro, Jesus é uma pessoa real, existiu em seu tempo, todos dão testemunho disso. Então fica muito difícil para alguém não acreditar na sua existência, não acreditar nos seus milagres, não acreditar que ele é advindo de Deus. Então, a primeira verdade de comprovação do cristianismo está nos 4 evangelhos, além dele, nas centenas de milhares de livros que são escritos tanto na nossa época atual como
na época do próprio Jesus. Existiu naqueles dias um grande escritor, um escritor judeu, que não acreditava no Messias, que escreveu sobre o Messias. Então a prova está aí em que a verdade do cristianismo existe. Então os 4 evangelhos é uma prova que autentica, né, essa verdade da religião cristã. Em segundo lugar, é a sua ressurreição. Cristo ressuscitou? E alguém pergunta, sim. E por que nós afirmamos isso? Primeiro, pela fonte espiritual. Ele, sendo Filho de Deus, Deus ressuscitou conforme as Escrituras dizem. Entretanto, se isso não bastasse, se apenas fosse uma atitude de fé, né, das pessoas, nós temos também toda a narrativa da época, o livro dos Atos, que está configurado na Bíblia, ele também atesta essa ressurreição. O próprio imperador da época, os próprios soldados do imperador, não é, quiseram inclusive abafar esse caso, mas ele se alastrou de uma forma tamanha, porque o Cristo que ressuscitou, ele apareceu vivo, primeiro as mulheres que foram pela manhã visitar o sepulcro e o sepulcro estava vazio, e ele aparece a essas mulheres, dialoga com ela, conversa com ela, ainda pede que dê informação aos discípulos. Depois ele aparece aos discípulos, e isto já é muito importante, mas como se não bastasse o aparecer aos discípulos, e seria até algo que ficaria restrito entre a comunidade que sempre esteve com ele. Mas além dos discípulos, ele apareceu, na época, imagine, a mais de 500 pessoas, inclusive na época que Paulo, o apóstolo, escreve em relação a ele, diz que na época ainda existia muitos que estavam vivos que podiam testemunhar dessa verdade. Essa é a segunda condição. Mas há uma terceira condição aqui, que é a de que essa ressurreição, ela torna-se algo muito, muito importante para a época, né? Jesus ressuscitou dos mortos, conforme as Escrituras notificavam. Então temos aí esses detalhes da origem do cristianismo. Um outro fato que a gente precisa mencionar aqui é que todos os discípulos, todos os apóstolos, eles tiveram mortes não natural, com exceção de João, que falaremos nas próximas aulas. A questão de João nós vamos trabalhar de forma muito particular, porque vamos falar dentro do cristianismo na questão do Apocalipse. Mas os discípulos, eles deram a vida por um homem ressuscitado. A época, se dá a vida por algo que era mentiroso, jamais poderia se conceber. Tá? Então, na época só se dava a vida por algo que se era verdadeiro. Então, Cristo era verdadeiro. E os discípulos colocaram a sua vida, né, à disposição do Cristo ressuscitado, e comprovando assim que as verdades inconfundíveis do cristianismo. Então, os discípulos morreram com mortes cruéis. Por exemplo, Pedro, ao morrer, um dos apóstolos de Cristo, ao morrer, ele pede que na sua sentença o crucificassem, mas não da mesma forma que seu mestre. Ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo. O Bartolomeu, ele é crucificado em uma cruz em forma de X, que era uma outra espécie de cruz, não é só apenas aquela em forma de T onde Cristo foi crucificado, mas também existe a cruz, que chama cruz de Bartolomeu, porque ela é em forma de X. Outros discípulos morreram decapitados. O próprio Paulo teve a sua degola.
Outros morreram a flecha, né? Flechada, amarrado em um instrumento e que as flechas os ultrapassaram. O último a morrer foi o apóstolo João, não é o Batista. O Batista também morreu pela cabeça prêmio, né? Mas não estou falando do João o batizador, estou falando do João o apóstolo. Esse João morre depois, já na sua velhice, morre muito velho, e não é que não tentaram matá-lo. Um dos imperadores colocou o João dentro de um tacho de óleo fervendo. Imagine o calor que estava ali, o óleo borbulhando, e jogaram o João dentro daquele tacho de óleo e esperaram que ele morresse. Mas ele levantou ali, dando as suas glórias a Deus e festejando a vida, dizendo: Jesus está comigo aqui. Então, olha a prova que o Cristo do cristianismo, falando do cristianismo autêntico, é o Cristo que foi verdadeiro e que as pessoas que o seguiam pregaram e tornaram conhecida esta religião. Ok? Então, esta é a aula de hoje, a introdução à história do cristianismo. Essa é a primeira etapa, e depois vamos ver ponto a ponto dos aspectos da fé cristã, ok? Então, o que a gente pede agora no final da aula é que vocês possam ouvir a aula e depois fazer o seu resuminho sobre a história do cristianismo. Depois estarei postando as questões aí dentro da sala, e vocês vão estar respondendo ali e me enviando, ok? Então, maravilha, estamos aí à disposição. Qualquer pergunta pode nos enviar aqui no privado, nós estaremos aí respondendo a vocês, ok? Obrigado pela atenção e até a próxima aula.